Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, vamos resolver os exercícios da página 439, livro 3, tá? As razões trigonométricas. E para iniciar esse vídeo de correção, vamos relembrar, então, os ângulos notáveis. O valor de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Vamos relembrar nossa musiquinha do Jingle Bell? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai pro 3 e também pro 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3, viu? A musiquinha ajudou pra gente completar esse quadrinho. A gente vai utilizar essa tabelinha para resolver uns exercícios, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício tá assim. Para o triângulo retângulo BAC, a relação correta é... Então, ó, aqui eu tenho as alternativas com as relações seno, cosseno e tangente. Vamos verificar, então, qual é a verdadeira. Aqui diz que o seno do ângulo B é o B sobre A. O ângulo B é esse daqui. Então, ó, o seno do ângulo B é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser o quê? B sobre A, que é o que está aqui. Então, ó, a primeira alternativa já está correta. Vamos à segunda e verificar aqui se realmente as outras alternativas são falsas. A letra B diz que o cosseno de B é igual a B sobre A. Vamos ao vértice B novamente. O cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, aqui ficaria o C sobre A, tá bom? Agora, a tangente do ângulo B. A tangente do ângulo B seria cateto oposto, que é o B, sobre cateto adjacente, que é o C. Ou seja, aqui seria B sobre C. E aqui está o inverso, tá? Aqui, ó, o tangente de C, então, vou aqui no vértice C. A tangente é cateto oposto, ou seja, o C sobre o cateto adjacente, que é o B, ou seja, C sobre B. C sobre B. Aqui na alternativa tá ao contrário também. Agora, o seno de C é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, fica C sobre A, tá? Então, ó, tá aqui a falsidade, né, das outras alternativas. Então, ó, a resposta correta é a letra A. 2. Os lados iguais de um triângulo isósceles têm comprimento raiz de 3 e os ângulos congruentes medem 30 graus. O perímetro desse triângulo em centímetros é... Vamos lá. O enunciado que é o perímetro de um triângulo. Esse triângulo, ele é isósceles. Então, vamos desenhar um triângulo isósceles. Ele possui, ó, os dois lados iguais, medindo raiz de 3. Assim. E aí, ele diz que os seus ângulos medem 30 graus, tá? Aqui e aqui são 30 graus. Aí, ele quer o perímetro, ou seja, a gente precisa encontrar a medida desse terceiro lado do triângulo. Veja, a gente consegue, então, aplicar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, para a gente encontrar um triângulo retângulo aqui, ó, a gente vai dividir esse triângulo isósceles ao meio. Dessa forma, então, eu crio dois triângulos retângulos. E aí, se eu chamo esse lado aqui de x, esse aqui também vai ser. E aí, ó, a medida inteira desse segmento vai ser 2x, tá? Aí a gente vai visualizar isso posteriormente. Vamos então olhar para esse triângulo aqui, ou desse lado, tanto faz. Aqui, ó, para eu encontrar o valor de x, o que eu tenho em relação ao ângulo de 30 graus? Eu tenho cateto adjacente com a minha hipotenusa. Então, é a razão que eu vou utilizar, trigonométrica, o cosseno de 30 graus, que vai ser o meu cateto adjacente sobre a minha hipotenusa,
tá bom? Então, é essa relação que a gente vai utilizar para calcular. E aqui, ó, na tabelinha, ó, o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Aí a gente substitui aqui, ó, no cosseno de 30 graus. Raiz de 3 sobre 2, então, é o valor de x sobre raiz de 3. Daí a gente precisa encontrar o valor de x. A gente passa o raiz de 3 que está dividindo, multiplicando. Então, eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, que vai ser, então, o valor de x, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é igual a 3 sobre 2. Esse vai ser o valor de x, então, tá? Aí, ó, o nosso perímetro desse triângulo isósceles vai ser 2 vezes, né, a raiz de 3, que é a raiz de 3 mais raiz de 3, mais essa parte aqui, ó. Esse meu lado, que seria a minha base desse triângulo, é 2 vezes o x, que o x é 3 vezes 2, 3 sobre 2. Então, aqui eu tenho 2 vezes o valor de x, que é 3 sobre 2. Aí eu corto e só fico 3. Então, eu tenho que o meu perímetro desse triângulo isósceles é 2 raiz de 3 mais 3, tá? E aí, a minha alternativa é a letra A. 2 raiz de 3 mais 3, tá? Foi. Agora aqui, ó, questão de número 3. Considere um triângulo ABC, retângulo em C, tá? É um ângulo reto no vértice C. E alfa, o ângulo de BAC, ou seja, o alfa é aqui, ó, nesse ângulo do vértice A. Ele diz que esse segmento aqui vai medir 1. E ele diz que o seno de alfa é igual a 1 sobre 3, tá? Quanto é que vale a medida da hipotenusa desse triângulo, tá? Então, aqui, gente, primeiro a gente precisa encontrar a hipotenusa. Então, qual a relação que a gente consegue aplicar algum teorema que encontre a hipotenusa? Sendo que, quando a gente não tem a medida do ângulo e nem outras medidas de dois catetos, a gente não consegue aplicar a razão trigonométrica, tá, gente? Então, o que a gente tem que fazer primeiro é encontrar ou o cateto oposto desse ângulo, que é o BC, ou a minha hipotenusa. E aí, o que eu vou fazer então? Eu vou aplicar o meu teorema de Pitágoras, tá bom? Primeiro, eu vou deixar então tudo na mesma nomenclatura em relação aos lados. Vejam, se eu tenho o lado BC e o lado BA, eu vou ter duas incógnitas. Eu preciso ter apenas BC ou apenas BA. Então, eu vou escrever uma em função da outra. Vamos utilizar, então, essa informação que o enunciado nos deu, sendo o seno de alfa 1 sobre 3. Como que a gente calcula o seno? O seno, ele tem o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa, ou seja, eu tenho o lado BC sobre o meu lado AB. E aí, ó, é igual a 1 sobre 3. Então, quando a gente escreve isso, eu vou isolar uma variável, ou seja, eu vou isolar o meu lado BC. Isolando o meu lado BC, eu tenho que o BC, então, vai ser AB vezes 1 é AB. Então, vai ficar assim. Meu lado BC vai ser igual, então, ao meu lado AB sobre 3, tá? Vou deixar aqui essa informação. Agora, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que, ó, a minha hipotenusa ao quadrado, minha hipotenusa é quem? É AB. Então, aqui eu vou ter AB ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado, tá?
Ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter aqui, ó, AB ao quadrado é igual. O BC, eu vou escrever, então, essa igualdade aqui. No lugar de BC, eu coloco AB sobre 3. Então, aqui vai ser, ó, AB sobre 3 ao quadrado, mais AC é 1. 1 ao quadrado é 1, tá? E aqui eu vou resolver. Aqui eu tenho AB ao quadrado, vai ser igual, então, a b ao quadrado sobre 9, mais 1. Então, aqui, ó, eu vou ter essa equaçãozinha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar a b, ou seja, então, eu vou trazer esse ab ao quadrado sobre 9, que está positivo, para este lado da igualdade, ele vai ficar, então, negativo. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho, então, que AB ao quadrado menos AB ao quadrado sobre 9 vai ser, então, igual a 1. Essa é a minha igualdade, tá? Eu estou passando AB para o outro lado da igualdade. E aqui, ó, a gente pode fazer a roda gigante. Vai ficar o 9 embaixo, tem 9 vezes AB menos AB ao quadrado. Então, ó, 9 vezes AB é 9AB, menos 1AB, eu tenho 8AB ao quadrado, que vai ser igual a 1. Aí, ó, vamos passar o 9 para o outro lado da igualdade. Eu tenho, então, 8AB ao quadrado, que é igual a 9. Agora, o 8, eu vou passar ele dividindo. Então, aqui eu vou ter, ó, AB ao quadrado vai ser, então, 9 sobre 8. E aí, ó, a potência passa em forma de raiz. Então, aqui eu vou ter que o segmento AB é igual a raiz de 9 por 8. Aqui eu tenho que o segmento AB é igual raiz de 9 sobre 8 é 3, e a raiz de 8 fica embaixo. Daí a gente precisa racionalizar, tá, gente? E racionalizando, a gente multiplica, ó, vezes raiz de 8 em cima, vezes raiz de 8 embaixo. Então, aqui a gente vai ter o nosso segmento AB, que é igual a 3 raiz de 8 sobre 8. Assim, 3 vezes raiz de 8 sobre 8. E aí, simplificando a raiz de 8 é 2 raiz de 2. E aí, fica 6 sobre 8 raiz de 2. Simplificando, nós vamos ter, então, que o valor do segmento AB vai ser 3 raiz de 2 sobre 4, tá bom? Essa, então, vai ser a alternativa D. 3 raiz de 2 sobre 4. Foi. Agora, vamos para a quarta questão. O valor de seno de 45 mais cosseno de 45 mais seno de 30 sobre o cosseno de 60 é... Gente, vamos apenas substituir os valores de cada razão trigonométrica. Primeiro, vamos ver quanto vale o cosseno de 45. Ó, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais o seno de 30 é meio. Então, a gente vem aqui, substitui meio dividido por cosseno de 60, ó. Cosseno de 60 graus é meio também. Então, aqui, ó, sobre 2. Aí, a gente resolve, tá, gente? Depois que substitui.
Como os denominadores são iguais, vai ficar, então, 1 mais raiz de 2 sobre 2. E aqui, ó, sobre meio. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de frações. O que é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é mesmo? Então, aqui, ó, eu posso cancelar o 2 com 2, vai ficar, então, apenas 1 mais raiz de 2. E aí, ó, eu finalizo a conta. Aqui, ó, raiz de 2 mais 1 é a alternativa A. Aqui, pessoal, para finalizar, vamos à questão de número 5, ó. As construções de telhados, em geral, são feitas com um grau mínimo de inclinação em função do custo. Para as medidas de modelo de telhado representado a seguir, o valor do seno do ângulo agudo é dado por esse ângulo aqui que ele quer, tá, gente? Então, ó, a gente tem como o seu cateto oposto 1,80 metros e em relação ao seu cateto adjacente 5,40 metros. E ele quer, ó, o seno, tá? O valor do seno. A gente precisa, então, calcular a minha hipotenusa. Então, primeiro, eu posso, então, encontrar um triângulo semelhante a esse, em relação a esse ângulo aqui, que não tenha esses valores de catetos, tá? Quebrados. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a razão, então, que esses lados estão enumerados. Então, eu tenho aqui 1,80 sobre 5,40. Eu preciso encontrar a razão para calcular, então, o triângulo que é semelhante a este. Então, aqui, ó, eu cancelo o zero. Numa divisão que eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, eu posso esquecer da vírgula. Daí, eu tenho, então, 18 e 54. Eu posso simplificar aqui, ó, por 2 a princípio. 18 para 2 dá 9, 54 para 2 dá 27. Daí, a gente simplifica novamente, agora por 9, e aí eu tenho 1 sobre 3. 1 é quem? O meu cateto oposto. E o 3, que ficou embaixo, é quem? O meu cateto adjacente. E daí, ó, se a gente for verificar o outro triângulo, que é o triângulo semelhante, aqui eu tenho, então, que vai valer 1, e aqui eu tenho que vai valer 3. Tá bom? Aí, ó, mais uma vez, agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor da hipotenusa, porque sem a hipotenusa eu não consigo calcular o seno, tá? Então, eu chamei de x desse triângulo. Eu tenho, ó, a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, o x ao quadrado é igual a 1 mais 9. Então, o meu valor de x vai ser, então, a raiz de 10. Aí, então, ó, a gente tem o valor da minha hipotenusa, eu consigo calcular, então, o seno desse meu ângulo, que é o quê? O cateto oposto, que vale 1, sobre a hipotenusa, que é raiz de 10. Nesse caso aqui, ó, a gente precisa racionalizar, porque na fração não me permite que eu tenha raiz no denominador. Então, a gente tem que o seno desse ângulo vai ser, então, raiz de 10 sobre 10, que é, então, justamente a letra D, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!